Existe um momento na vida em que percebemos uma verdade difícil de aceitar. Passamos anos tentando mudar o mundo, convencer pessoas, controlar acontecimentos e fugir da dor. No entanto, quanto mais lutamos contra aquilo que está além do nosso alcance, mais nos afastamos da paz que tanto buscamos. Talvez você tenha chegado até este vídeo exatamente por sentir esse peso, a sensação de que a mente nunca descansa, a preocupação constante com o futuro, o arrependimento silencioso pelo passado, a necessidade de aprovação, o medo de perder, o medo de fracassar. Os antigos estoicos conheciam profundamente essa batalha. Eles viveram em tempos marcados por guerras, epidemias, perseguições políticas e perdas irreparáveis. Ainda assim, desenvolveram uma filosofia que atravessou quase 2000 anos porque não prometia eliminar o sofrimento. Ela ensinava algo muito mais poderoso: como deixar de ser escravo dele. Marco Aurélio, imperador do maior império de sua época, escrevia suas reflexões durante campanhas militares, cercado pela incerteza da morte. Em suas meditações, registrou uma das ideias mais transformadoras da filosofia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Essa frase continua sendo um dos pilares do estoicismo. Epicteto, que passou parte da vida como escravo, afirmava que ninguém é verdadeiramente livre enquanto suas emoções dependerem das circunstâncias. Sêneca lembrava que sofremos muito mais na imaginação do que na realidade. Séculos depois, o psiquiatra Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração nazistas, escreveu uma frase que ecoa profundamente o pensamento estoico: entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher nossa resposta. Donald Robertson, psicoterapeuta e pesquisador contemporâneo do estoicismo, mostra que muitas práticas estoicas anteciparam princípios utilizados hoje pela terapia cognitivo-comportamental, considerada uma das abordagens psicológicas mais eficazes para o tratamento da ansiedade e da depressão. Isso significa que essas ideias não sobreviveram apenas pela beleza filosófica, sobreviveram porque continuam funcionando. Ao longo deste vídeo, caminharemos juntos por 12 lições capazes de transformar a maneira como você enfrenta a vida. Não espere fórmulas mágicas. O estoicismo nunca prometeu conforto. Ele oferece algo muito mais valioso: força, lucidez, autodomínio e uma paz que não depende do comportamento das outras pessoas nem das circunstâncias do mundo. Respire profundamente. Deixe o ruído lá fora diminuir por alguns instantes. Nossa jornada começa agora. Lição 1. Pare de lutar contra aquilo que nunca esteve sob seu controle. Existe um erro silencioso que consome a energia da maioria das pessoas. Acreditamos que nossa paz depende das circunstâncias. Esperamos que as pessoas mudem, que o futuro corresponda às nossas expectativas, que a vida seja justa, mas a realidade nunca fez esse acordo conosco. Epicteto abriu seu manual com uma distinção que continua sendo uma das ideias mais poderosas já escritas. Algumas coisas dependem de nós, outras não. Essa frase parece simples, mas contém uma revolução inteira. Depende de nós a forma como pensamos, as escolhas que fazemos, o caráter que construímos, a disciplina com que enfrentamos cada dia. Não dependem de nós o clima, a opinião das pessoas, o passado, a economia, as perdas inevitáveis, nem o tempo. Grande parte da ansiedade nasce quando tentamos controlar aquilo que jamais pertenceu às nossas mãos. Quanto mais resistimos à realidade, mais sofremos. O filósofo Pierre Hadot explicava que o exercício central do estoicismo consistia em distinguir constantemente aquilo que podemos governar daquilo que devemos aceitar. Essa prática muda completamente a maneira como caminhamos pela vida. Imagine carregar uma mochila cheia de pedras.
Cada preocupação desnecessária é uma delas. Cada tentativa de controlar outra pessoa. Cada medo do amanhã. Cada arrependimento do passado. O peso aumenta, mas não porque o caminho ficou mais difícil, e sim porque insistimos em carregar aquilo que nunca foi nosso. Marco Aurélio registrou em suas meditações: receba sem orgulho, deixe partir sem apego. Talvez hoje seja o momento de colocar algumas dessas pedras no chão. Não porque elas desapareceram, mas porque você finalmente compreendeu que nunca precisou carregá-las. A liberdade começa exatamente aí. Lição 2. Sua mente é um território que precisa ser protegido todos os dias. Nenhuma fortaleza resiste por muito tempo se seus portões permanecerem abertos. Os estoicos enxergavam a mente da mesma maneira. Todos os dias somos bombardeados por opiniões, notícias, medos, comparações, provocações, palavras que tentam definir quem somos. Poucas pessoas percebem que não são os acontecimentos que dominam suas vidas. São as interpretações que permitem entrar em sua consciência. Marco Aurélio escreveu: a alma assume a cor dos seus pensamentos. Essa frase carrega uma responsabilidade imensa, porque nossos pensamentos repetidos acabam moldando nosso caráter. Donald Robertson explica que os estoicos treinavam diariamente aquilo que hoje chamamos de atenção consciente. Eles aprendiam a observar os próprios pensamentos antes de aceitá-los como verdade. Nem toda emoção merece ser obedecida, nem toda preocupação merece espaço, nem toda crítica merece resposta. Imagine sua mente como um templo antigo. Você permitiria que qualquer pessoa entrasse e destruísse suas colunas? Provavelmente não. Então, por que permitir que qualquer comentário, qualquer notícia ou qualquer opinião destrua sua tranquilidade? Sêneca dizia que quem vive dependente da aprovação alheia entrega voluntariamente a própria liberdade. Nossa paz não pode ser administrada por desconhecidos. Ela precisa nascer de dentro. Proteja aquilo que você pensa, porque silenciosamente é isso que está construindo quem você será amanhã. Lição 3. O sofrimento começa quando obedecemos. As nossas emoções existe uma armadilha invisível que aprisiona a maioria das pessoas. Elas acreditam que sentir uma emoção significa que devem segui-la. Sentem raiva e atacam, sentem medo e recuam, sentem ansiedade e abandonam seus objetivos. Mas os estoicos descobriram algo extraordinário. A emoção é apenas o primeiro impulso. Ela não precisa ser a decisão final. Sêneca escreveu em Da Ira que nenhuma paixão é mais destrutiva do que aquela que domina a razão. Quando permitimos que a emoção conduza nossas ações, deixamos de agir como seres conscientes e passamos a reagir como folhas levadas pelo vento. Epicteto ensinava que a verdadeira liberdade consiste em escolher nossa resposta, mesmo quando o coração deseja agir impulsivamente. Essa ideia continua sendo confirmada pela psicologia moderna. O psiquiatra Viktor Frankl escreveu: entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher. Esse pequeno espaço muda destinos. É nele que construímos autocontrole. É nele que nasce a coragem. É nele que o caráter supera o impulso. Imagine alguém que o ofende profundamente. Sua primeira reação pode ser responder imediatamente. Mas o verdadeiro estoico faz algo diferente. Ele observa, respira, espera, não porque seja fraco, mas porque compreende que ninguém merece controlar sua paz. Quanto maior o domínio sobre suas emoções, menor será o poder que o mundo exercerá sobre você. O verdadeiro inimigo nunca foi a raiva. Foi permitir que ela assumisse o comando da sua vida. Lição 4. O caráter é construído quando ninguém está olhando.
Vivemos em uma época fascinada pela aparência. As pessoas desejam parecer fortes, parecer inteligentes, parecer disciplinadas. Mas os estoicos faziam uma pergunta muito mais profunda. Quem você é quando ninguém está observando? É nesse silêncio que o verdadeiro caráter aparece. Marco Aurélio governava um império inteiro. Mesmo assim, escrevia suas reflexões sem imaginar que seriam lidas por milhões de pessoas séculos depois. Ele não escrevia para impressionar ninguém. Escrevia para lembrar a si mesmo da pessoa que desejava se tornar. Epicteto dizia: primeiro, diga a si mesmo quem deseja ser. Depois, faça tudo de acordo com isso. Essa frase revela que identidade não nasce do discurso, nasce da repetição. Cada pequena escolha fortalece ou enfraquece nossa integridade. Donald Robertson explica que, para os estoicos, a virtude era semelhante a um músculo. Ela cresce apenas quando é exercitada diariamente. A honestidade praticada em silêncio. A paciência quando ninguém reconhece. A disciplina mesmo sem recompensa. Esses são os momentos em que a alma é moldada. O mundo pode nunca perceber essas pequenas vitórias, mas sua consciência perceberá. E essa é a única testemunha que permanecerá com você até o último dia da sua vida. Não viva para parecer extraordinário. Viva para que sua consciência encontre paz quando o silêncio chegar. Porque um caráter sólido não precisa de aplausos. Ele permanece firme, mesmo quando ninguém está olhando. Lição 5. O obstáculo não bloqueia o caminho. Ele é o caminho. Existe uma pergunta que define duas formas completamente diferentes de viver. Quando um problema aparece, você pergunta: por que isso aconteceu comigo? Ou pergunta: o que isso está tentando me ensinar? Os estoicos escolheram a segunda pergunta. Marco Aurélio escreveu uma das frases mais conhecidas da filosofia: o impedimento à ação favorece a ação. O que fica no caminho torna-se o caminho. Essa ideia muda completamente nossa relação com as dificuldades. O obstáculo deixa de ser um inimigo, passa a ser um treinamento. Nenhum guerreiro se torna forte sem resistência. Nenhum marinheiro aprende a navegar em um mar sempre calmo. Nenhum ser humano desenvolve coragem vivendo apenas dias fáceis. Musônio Rufo ensinava que a adversidade fortalece a alma da mesma forma que o exercício fortalece o corpo. A dor não é desejável, mas pode ser útil. Depende da maneira como decidimos enfrentá-la. William B. Irvine explica que os estoicos enxergavam cada dificuldade como uma oportunidade para praticar uma virtude. Uma perda pode ensinar desapego. Uma crítica pode ensinar humildade. Uma injustiça pode ensinar autocontrole. Um fracasso pode ensinar perseverança. A vida nunca promete ausência de problemas, mas oferece diariamente a oportunidade de nos tornarmos maiores do que eles. Por isso, quando encontrar um obstáculo hoje, não pergunte apenas como escapar dele. Pergunte quem você poderá se tornar depois de atravessá-lo. Talvez esse desafio seja exatamente o professor que sua alma precisava encontrar. Lição 6. O tempo está passando. E com ou sem a sua decisão, há uma ilusão que acompanha quase toda a humanidade. A crença de que ainda haverá tempo. Tempo para começar. Tempo para mudar. Tempo para pedir perdão. Tempo para viver. Mas o tempo jamais fez promessas. Enquanto você escuta estas palavras, sua vida continua avançando. Silenciosamente, Marco Aurélio lembrava constantemente a si mesmo que tudo aquilo que hoje parece permanente desaparecerá. Impérios desaparecem, fortunas desaparecem, corpos envelhecem, nomes são esquecidos. A única pergunta importante é: como estamos usando o tempo que ainda temos? Sêneca escreveu em Da Brevidade da Vida:
Não é que tenhamos pouco tempo, desperdiçamos muito dele. Essa frase continua perturbando leitores há quase 2000 anos, porque sabemos que ela é verdadeira. Quanto tempo entregamos às preocupações, à comparação, à necessidade de aprovação, à procrastinação? Pierre Hadot afirmava que lembrar diariamente da finitude não serve para gerar medo, serve para despertar presença. Quando compreendemos que a vida é limitada, cada manhã ganha um valor completamente novo. Cada conversa importa, cada escolha importa, cada pequeno gesto deixa de ser comum. O verdadeiro estoico não vive correndo contra o relógio. Ele vive honrando cada minuto que recebe, porque entende que o tempo não é apenas um recurso, é a própria matéria-prima da existência, e aquilo que fazemos com ele é aquilo que fazemos conosco. Lição 7. O silêncio possui um poder que poucos conseguem compreender. Vivemos em um mundo onde todos querem falar, responder, justificar, convencer, vencer discussões. Mas os antigos estoicos descobriram algo extraordinário. A verdadeira força raramente levanta a voz, ela permanece serena. Marco Aurélio escreveu: "A melhor vingança é não se tornar semelhante àquele que praticou a injustiça." Essa frase não fala apenas sobre perdão, ela fala sobre liberdade. Quando alguém consegue provocar sua ira, essa pessoa passa a controlar suas emoções. E quem controla suas emoções, controla parte da sua vida. O verdadeiro estoico nunca entregava esse poder. Sêneca dizia que a ira é uma forma temporária de loucura. Sob sua influência, pessoas inteligentes dizem palavras das quais se arrependerão por anos. Relacionamentos são destruídos, oportunidades desaparecem, e decisões irreversíveis são tomadas em poucos segundos. Donald Robertson explica que os estoicos treinavam deliberadamente o espaço entre o acontecimento e a resposta. Esse pequeno intervalo é onde nasce a liberdade humana, é ali que decidimos quem desejamos ser. Imagine uma montanha durante uma tempestade. O vento grita, a chuva cai violentamente, os trovões estremecem o céu. Mas a montanha permanece, ela não reage, ela simplesmente continua sendo aquilo que é. Assim também deve ser nossa mente. Quando o mundo tentar provocar você, não responda imediatamente. Respire, observe, permita que o silêncio trabalhe antes das palavras, porque quem domina o silêncio já começou a dominar a si mesmo. Lição 8. Quem vive buscando aprovação nunca conhecerá a verdadeira liberdade. Existe uma prisão que não possui grades. Ela não pode ser vista, mas aprisiona milhões de pessoas. É a necessidade constante de ser aceito, de agradar, de ser elogiado, de receber reconhecimento. Os estoicos compreendiam que essa dependência entrega nossa felicidade às mãos de desconhecidos. Epicteto perguntava: se alguém tivesse poder para controlar seu corpo, você chamaria isso de escravidão. Então, por que aceita que controlem sua mente? Essa pergunta continua atual. Quantas decisões deixamos de tomar por medo do julgamento? Quantos sonhos abandonamos porque alguém duvidou de nós? Quantas vezes mudamos nossa personalidade apenas para sermos aceitos? Marco Aurélio lembrava a si mesmo que a opinião das pessoas muda como o vento. Hoje elogiam, amanhã criticam, depois esquecem. Construir uma vida baseada na aprovação alheia é construir uma casa sobre areia. William B. Irvine observa que um dos maiores exercícios estoicos consistia em reduzir gradualmente a dependência do reconhecimento externo. Não porque a opinião dos outros seja totalmente inútil, mas porque ela jamais deve governar nossa identidade. Existe uma liberdade extraordinária quando compreendemos isso. Você deixa de viver para impressionar
e começa a viver para honrar seus próprios valores. A consciência torna-se mais importante que os aplausos. A virtude torna-se mais importante que a aparência. E, pouco a pouco, você percebe que a paz nunca esteve na aprovação das pessoas. Ela sempre esteve na tranquilidade de agir corretamente. Porque quem precisa ser aceito por todos acaba deixando de pertencer a si mesmo. Lição 9. A disciplina silenciosa vence o talento sem constância. Vivemos fascinados por grandes feitos. Admiramos quem alcança sucesso, quem parece extraordinário, quem conquista resultados impressionantes, mas raramente enxergamos o que existe por trás dessas conquistas. Os estoicos sabiam que a excelência nunca nasce de um único momento de inspiração. Ela é construída por milhares de pequenas decisões invisíveis. Marco Aurélio acordava antes do amanhecer para lembrar a si mesmo que havia nascido para cumprir seu dever, não para buscar conforto. Em suas meditações, escreveu: Ao despertar, diga a si mesmo: hoje encontrarei pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes. Ainda assim, cumprirei minha natureza. Essa não era uma frase pessimista, era um treinamento. Ele preparava a própria mente antes que o mundo tentasse abalá-la. Musônio Rufo ensinava que ninguém se torna virtuoso apenas estudando filosofia. É preciso praticá-la diariamente, assim como um músico aprende repetindo escalas, ou um atleta fortalece o corpo através da repetição. O caráter também precisa ser treinado. Donald Robertson observa que o estoicismo sempre foi uma filosofia de exercícios. Os antigos não buscavam apenas compreender a verdade, buscavam vivê-la todos os dias, mesmo quando ninguém percebia. Talvez seja exatamente isso que falta à maioria das pessoas. Esperam sentir motivação para agir. Os estoicos faziam o contrário. Agiam primeiro. A motivação vinha depois, porque compreendiam que disciplina não é emoção, é compromisso. E são os pequenos hábitos silenciosos que, com o tempo, transformam completamente uma vida. Lição 10. Quanto menos você precisa, mais livre você se torna. Existe uma corrida que nunca termina. Sempre queremos mais. Mais dinheiro, mais reconhecimento, mais conforto, mais segurança. E, curiosamente, quanto mais acumulamos, maior parece se tornar nossa ansiedade. Os estoicos chamavam isso de escravidão aos desejos. Sêneca escreveu: pobre não é quem tem pouco, mas quem deseja infinitamente mais. Essa frase desafia tudo o que o mundo moderno costuma ensinar. Nossa felicidade foi condicionada à próxima conquista, ao próximo objeto, ao próximo reconhecimento. Mas o estoicismo segue uma direção oposta. Ele pergunta do que realmente precisamos. Para viver bem, Musônio Rufo defendia uma vida simples, não porque desprezasse os bens materiais, mas porque compreendia que depender deles nos torna vulneráveis. Quanto mais necessidades criamos, mais facilmente o medo nos controla. Pierre Hadot explica que a simplicidade voluntária era um exercício espiritual. Ela permitia descobrir que nossa paz não estava nas posses, mas na maneira como nos relacionávamos com elas. Marco Aurélio governava um império. Ainda assim, lembrava diariamente que toda riqueza é temporária. Tudo aquilo que possuímos permanecerá aqui quando partirmos. A única riqueza que realmente nos acompanha é o caráter que construímos. Imagine duas pessoas. Uma possui pouco, mas dorme em paz. A outra possui muito, mas vive dominada pelo medo de perder. Quem é verdadeiramente rico? Os estoicos responderiam sem hesitar: rico é aquele que precisa de pouco para ser feliz. Porque a liberdade começa exatamente quando deixamos de depender do excesso. Lição 11. Lembre-se da morte. Para aprender a viver, existe uma verdade da qual todos fogem.
Mas os estoicos caminhavam em sua direção, não por pessimismo, mas porque compreendiam que ela ilumina o valor da vida. A morte. Hoje, fazemos planos para anos à frente. Adiamos conversas importantes, deixamos sonhos para depois, esperamos o momento perfeito para mudar. Mas e se esse momento nunca chegar? Marco Aurélio escrevia frequentemente sobre a brevidade da existência. Ele lembrava a si mesmo: você pode deixar a vida neste exato instante. Que isso determine o que você faz, diz e pensa. Não era uma frase para gerar medo, era um chamado à presença. Sêneca dizia que começamos a morrer no instante em que desperdiçamos nossos dias vivendo como se fossem infinitos. O exercício estoico, conhecido como memento mori, lembre-se de que você morrerá. Não era sombrio, era libertador. Quando aceitamos nossa finitude, as pequenas ofensas perdem importância, a inveja perde sentido, a necessidade de provar algo aos outros desaparece. Cada amanhecer passa a ser um presente, cada abraço torna-se mais valioso, cada escolha ganha peso. Os pesquisadores contemporâneos da psicologia existencial observam que refletir sobre a mortalidade pode aumentar a gratidão, fortalecer os relacionamentos e tornar as decisões mais alinhadas aos nossos valores. Os estoicos já compreendiam isso há quase 2000 anos. Não espere uma tragédia para perceber o valor do tempo. Viva hoje de um modo que permita olhar para trás sem arrependimentos, porque quem aprende a aceitar a morte, finalmente aprende a viver. Lição 12. O verdadeiro legado não é aquilo que você conquista, mas quem você se torna. Quando pensamos em legado, quase sempre imaginamos riquezas, prêmios, reconhecimento, nome, fama. Mas os estoicos faziam uma pergunta diferente. Quem você está se tornando enquanto busca tudo isso? Marco Aurélio governou o maior império do mundo. Ainda assim, jamais escreveu sobre poder como seu maior triunfo. Falava sobre paciência, justiça, humildade, autodomínio, porque sabia que impérios desaparecem, mas a virtude permanece. Epicteto, que nasceu escravo, nunca acumulou riqueza. Mesmo assim, tornou-se uma das maiores influências da história da filosofia. Seu legado não foi material, foi moral. Musônio Rufo ensinava que uma vida boa não se mede pelo que possuímos, mede-se pela qualidade das nossas ações. Hoje, quando este vídeo terminar, o mundo continuará exatamente como antes. Haverá pessoas difíceis, problemas inesperados, incertezas. Nada disso mudará. A única pergunta é: quem você será quando tudo isso acontecer? Porque essa sempre foi a verdadeira proposta do estoicismo. Não mudar o mundo, mas mudar aquele que enfrenta o mundo. E essa transformação começa em silêncio, dentro da mente, dentro do caráter, dentro das pequenas escolhas que ninguém vê. É assim que uma vida extraordinária é construída. Não em grandes acontecimentos, mas em decisões diárias repetidas durante anos. Nossa jornada chega ao fim. Mas o caminho estoico nunca termina. Ele recomeça todas as manhãs, em cada pensamento que escolhemos alimentar, em cada palavra que decidimos dizer, em cada emoção que aprendemos a dominar. Hoje refletimos sobre 12 lições. Aprendemos que não controlamos o mundo, apenas nossas respostas. Que nossa mente precisa ser protegida, que as emoções devem servir à razão e não governá-la. Que o caráter é forjado no silêncio, que os obstáculos podem se tornar mestres, que o tempo é nosso bem mais precioso, que o silêncio revela força, que a aprovação dos outros jamais deve definir quem somos, que a disciplina supera o talento, que a simplicidade gera liberdade, que lembrar da morte nos ensina a viver e que nosso maior legado
é aquilo que nos tornamos. Marco Aurélio deixou uma reflexão que resume toda essa jornada. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Talvez seja essa a maior transformação que podemos buscar. Não uma vida sem dificuldades, mas uma mente que permaneça firme diante delas. Não um mundo perfeito, mas um caráter capaz de enfrentar qualquer imperfeição. Se estas reflexões tocaram você, não permita que permaneçam apenas como belas palavras. Leve uma delas para o dia de amanhã, depois outra e mais outra, porque ninguém se torna forte em um único dia, mas todos podem começar hoje. Que a serenidade guie seus passos, que a razão fortaleça seu espírito e que, independentemente das tempestades que venham, você jamais entregue ao mundo aquilo que existe de mais valioso, a tranquilidade da sua própria mente.